E agora, Daniel, me conte. Como que é um atleta aqui no Brasil? Pois então. Vamos falar das coisas difíceis. Ou não? São as coisas que constroem, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho um perfil diferente, meio bizarro, que eu me tornei praticamente profissional depois de velho, né? Quando as pessoas já estariam aposentadas há alguns anos, é onde eu começo a aparecer. E isso é uma construção da minha realidade, porque eu cantei que isso aconteceria há muito tempo atrás, e quando as pessoas ainda riam de mim, porque eu era bizarro, porque fazia e falava coisas que as pessoas não entendiam, entende? E eu sempre falava, calma, vai chegar o momento. E a problemática é que muitos dos atletas não conseguem resistir tempo suficiente para que isso aconteça, entende? E principalmente atletas de esporte individual mesmo, que pertençam ou não a federações. Quando você está numa federação, por exemplo, tem salários pré-estipulados para atletas de nível X, nível Y, enfim. Só que são salários totalmente simbólicos, né? Por exemplo, um moleque entra na adolescência lá, com menos de 18 anos, obviamente, praticando determinada modalidade, e aí ele ganha lá um salário simbólico para que ele continue praticando a modalidade. Mas quando ele atingir a maioridade, ele vai sair do nível juvenil e vai ter que ir para o adulto, né? E com aquele salário que ele ganhava, ele não consegue se sustentar, tampouco sustentar uma casa ou mesmo ajudar a família. Ele mal consegue o mínimo para que ele continue treinando, por exemplo. E aí o que acontece a maioria dos atletas, quando ele deveria chegar na fase adulta e começar a ter o resultado, ele já vai se aposentar, porque não é sustentável isso. Eu vi muitos atletas juvenis brilhantes que quando chegaram para a fase adulta, eles eram obrigados a pegar um emprego qualquer que não permitia que treinasse. Para ajudar na renda, né? Sim. E aí, duas responsabilidades. Uma do poder público, com esses salários simbólicos aí, e uma que não entusiasma ninguém, né? Que, por exemplo, nas cidades violentas, onde o tráfico de drogas bomba, né? Então, é muito mais sedutor para um adolescente entrar para o tráfico, né, do que virar um atleta ganhando salário simbólico, entende? E na fase adulta, nem se fala, né? E a questão das empresas, né, da visão, que aí não é culpa das empresas, né? A culpa, em geral, seria do público, né? Seria do público em geral, de não valorizar esportes que não estão frequentemente na mídia. Porque os esportes coletivos têm um apelo tão grande, os individuais têm um apelo tão pequeno. Tem muito mais competição de esportes coletivos do que de esportes individuais, né? E outra, quando você tem, por exemplo, num futebol, e tem um estádio de futebol, você tem uma vitrine para colocar as marcas, os patrocinadores e tal, e os patrocinadores vão atrair o público, seduzindo o público com de N formas, e o público comparecendo ali, uma coisa alimenta a outra, e vai refletir lá nos jogadores de futebol, que os salário de um jogador do campeonato, de um time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, pagaria a Confederação de Atletismo do país inteiro por um ano, salário de um jogador. Isso é discrepante. É assustador. Porque tanto em um lugar e tão pouco no outro. Entendo, não vai ter o mesmo apelo a mídia para uma corrida de 5 quilômetros, né, com 10 mil corredores, do que um estádio de futebol com 50 mil pessoas pagando agora ali, e ainda pagando mais depois, e comprando camisetas e comprando N produtos relacionados. Mas um pouco melhor poderia ser, entende? E o apelo principal da valorização para o esporte, principalmente eu falo de esporte de base, que é onde a gente consegue dar um norte para um adolescente, né, ser menos tentado a cair na criminalidade, por exemplo. É literalmente isso, cara. Ensina para o adolescente disciplina, ensina respeito, companheirismo, regra, sem entender regra, porque se você participa de competições, você vai saber que tem dias que você vence, tem dias que você perde, igual na vida, e entender que isso faz parte. Uma coisa que deveria ter no Brasil, que é modelo em outros países desenvolvidos, são as bolsas de atleta, né? Sim. Onde você é um bom jogador de basquete, pode competir pela universidade, então você ganha uma bolsa de estudo e custeada, e aí você permite que pessoas carentes, né, que não teriam acesso a uma universidade, tenham o sonho e a esperança de
conseguir através do seu esforço, literalmente seu esforço físico, sua dedicação. Isso é uma coisa que precisaria ter no Brasil, entende? Pelo menos em alguns estados, né, que consigam abrir essa visão para fazer isso. Né? Com a sua fama, que você está agora, que você ganhou o Mundial do ano passado, você sendo campeão agora em 2024, que eu vou estar lá torcendo por você. Com isso daí, você consegue, de repente, divulgar, trabalhar, gritar para alguém escutar que nós estamos com as crianças, né, assim, abandonadas, com o esporte abandonado, não tendo patrocínio, não tendo incentivo? Esse é um dos meus objetivos, né, da minha fala, é sempre elucidar, né, que dá para ser melhor, entende? A gente pode fazer mais e a gente pode fazer melhor em todos os aspectos, desde o indivíduo na sua própria vida até na sociedade que a gente vive, entende? Vamos trabalhar nisso, Bia? Valorizando... Divulgar? Sim, valorizando os esportes de base. Porque nós temos quase um ano aí para o seu campeonato, né? Imagina tanto que a gente consegue levantar assim, o público. Pessoal, quem é nosso ídolo hoje no Brasil? Vamos levantar o Daniel de Oliveira, vamos botar bandeirinha cada vez que ele chegar, né?